Muito bom dia, pessoal. Bom dia, né? Bom dia. Agradecer ao Ronaldo Cury, nosso vice-presidente do Sinduscom, que nos recebe aqui nessa manhã. Saudar Renato Ventura, que é nosso vice-presidente da Abrainc. Cumprimentar Rodrigo Luna, que é vice-presidente do Secov, presidente da FIAPSE. Saudar o Médio, que é o nosso gerente regional da Caixa, grande parceiro do Estado e do setor da habitação. Cumprimentar a nossa equipe de trabalho, cumprimentando o Baeta, nosso secretário adjunto, o Senise, nosso secretário executivo da Casa Paulista, e saudando todos aqueles que colaboraram para que a gente chegasse a esse momento e pudesse apresentar para vocês um esboço daquilo que nós estamos pensando para esse feirão. Cumprimentar a Daniela, que trabalhou muito com a nossa equipe, junto com outros que estão aqui presentes, para que a gente pudesse formatar aquilo que surgiu como uma ideia e agora já se transforma num programa, numa ação do governo de São Paulo, né? No fundo, em parceria com as três entidades e por sugestão delas, o nosso governador Geraldo Alckmin nos autorizou que nós pudéssemos criar ou modificar um programa existente para que ele pudesse ser mais atrativo para o nosso funcionalismo público, para o nosso público de auxílio moradia, para que pudesse viabilizar a solução habitacional para essa população. E dessa provocação surgiu o nosso feirão Morar Bem, Viver Melhor, né? Que é um feirão que será realizado no dia 5 e 6 de novembro, no ginásio do Ibirapuera, que de diferente do feirão da Caixa, que já é tradicional, já é reconhecido no nosso Brasil, ele agrega um subsídio dado pelo governo de São Paulo a estes dois públicos específicos para que se torne atrativa a aquisição de imóveis por parte desses dois públicos. Então, é um feirão que será aberto a todos, mas terá como um atendimento prioritário, até por conta do estímulo que vocês verão agora na minha apresentação, dado a funcionários públicos e a beneficiários do auxílio moradia. Nós tínhamos, dentro do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, um programa desenvolvido no ano de 2012 que apoiava o funcionário público do Estado de São Paulo, que não tem casa, que tem uma faixa de renda delimitada, na aquisição da sua moradia. O programa que nós tínhamos até então dava um subsídio significativo à população da faixa de renda inicial, do primeiro salário do funcionalismo público, em torno de R$1.000, e aí quem ganhava esse valor tinha lá um subsídio de até R$30.000, mas passado de R$1.000 para R$2.000 de renda, nós tínhamos uma queda vertiginosa nesse subsídio, que não dava mais a atratividade necessária para que o funcionário público pudesse, por conta desse estímulo, adquirir seu imóvel. A gente tinha uma regra de 3 que era estabelecida nesse programa, que o funcionário que ganhava R$1.700, R$1.800 tinha lá um subsídio de em torno de R$4.000 a R$5.000, né? Observando então as operações que tinham sido realizadas no balcão da Caixa e no Banco do Brasil ao longo desses 2 anos, foram praticamente 5.000 operações de crédito. O Estado investiu mais de R$100 milhões nessas operações pulverizadas. Foi que a gente aproveitou a experiência acumulada de 2 anos de programa, aproveitou a provocação das entidades do feirão que ocorreu no Rio de Janeiro e brincamos, vamos fazer um feirão melhor do que fez o Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque nós já tínhamos essa experiência de subsidiar o nosso funcionário público para a aquisição de unidades habitacionais. E aí trabalhamos com a nossa equipe interna, com as sugestões de vocês, e mudamos no dia 17 de junho, portanto há 3 meses atrás, a deliberação que regia o programa do servidor público dentro do Fundo Estadual de Habitação, com o objetivo que esse subsídio fosse estimulador para que o funcionário público pudesse então adquirir o seu imóvel, né? Essas operações serão enquadradas nas regras do Fundo de Garantia ou do programa Minha Casa Minha Vida, e aí é aquela análise de crédito que todos vocês conhecem, né? Puxa lá o CPF, qual é a poupança, qual é a capacidade de crédito, qual é o valor do imóvel, o que está faltando, e no caso do servidor público e do beneficiário de auxílio moradia, qual é o cheque moradia dado pelo governo de São Paulo a fundo perdido, à vista, para que esse beneficiário possa adquirir o seu imóvel, né? Aqui mais ou menos
como ficou então a deliberação do nosso fundo de habitação em relação aos subsídios propostos, né? O funcionário público ou o beneficiário de auxílio moradia. Nós temos 15 mil famílias em auxílio moradia no estado de São Paulo, preponderantemente na capital e alguma coisa na região metropolitana de São Paulo, né? São 15 mil famílias. O auxílio moradia, quando é dado pelo Estado, é dado em caso de remoção, em caso de área de risco, e ele não leva em conta a renda da família. Então nós temos muitas pessoas com auxílio moradia do Estado que ganham 4 salários mínimos, né? Que poderiam estar aí no faixa 2, faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, mas recebem lá ou por uma decisão judicial ou por uma eventual remoção forçada de uma grande obra pública, esse auxílio moradia. Então tem gente com capacidade de crédito recebendo auxílio moradia e nós agora pretendemos ofertar a solução habitacional, que é o que a lei manda, para que ele possa sair do auxílio moradia. Então, para funcionário público do Estado e para famílias que são detentoras do auxílio moradia e que ganham até R$ 1.760, eles terão, para adquirir um imóvel na capital, R$ 40 mil a fundo perdido num cheque moradia do Estado de São Paulo a esses funcionários. Se eles forem adquirir um imóvel na região metropolitana de São Paulo, nessa faixa de renda, R$ 35 mil. Na região metropolitana de Campinas e Baixada, R$ 30 mil, e nos demais municípios, R$ 25 mil. Ou seja, a lógica do subsídio do Estado leva em conta localização do imóvel versus renda do nosso funcionário, né? Então, nessa primeira faixa, nós temos aí de 40 a 25 mil os imóveis, o cheque moradia do Estado de São Paulo. Quando a gente vai para a renda superior de 1.760 a 2.640, aqui já se enquadra o começo da faixa 2, né? Nós temos na capital um subsídio para imóveis na capital de R$ 30 mil, região metropolitana 25, Baixada e Campinas 25, demais municípios 15, né? Quando nós vamos para a faixa de renda de 2.600 a 3.500, um subsídio de cheque moradia de R$ 22 mil na capital, de 20 mil na região metropolitana, 15 Campinas e Baixada, 12 interior. Uma faixa de renda acima, 3.500 a 4.400. O policial militar se concentra muito nessa faixa de renda. Das 100 mil policiais que nós temos no estado de São Paulo, quase que 70 mil estão nessa faixa de renda. No programa anterior eles tinham um cheque de subsídio de R$ 3 mil. Nós levamos esse cheque para R$ 18 mil nesse público de renda. Na região metropolitana 15, Campinas e Baixada 10 e interior 7. E para quem ganha de 4.400 a 5.200, um cheque de subsídio de 13 mil na capital, 10 mil região metropolitana, 7 mil na Campinas e Baixada e 5 mil nos demais municípios. Portanto, o programa do servidor, que já operou no estado de São Paulo, que já realizou mais de 5 mil operações, portanto 5 mil imóveis vendidos através do programa do servidor. Ele dava lá um teto de cerca de R$ 30 mil e depois ele caía para R$ 3 mil na faixa de renda superior, o que tornava praticamente não atrativo as operações para quem ganhava um pouco mais do servidor público. E aí nós fizemos um escalonamento de comum acordo com vocês, para que a gente pudesse ter um programa que fosse atrativo para o servidor, para o beneficiário de auxílio moradia e que pudesse até mostrar para o Brasil que na faixa de renda, se eu não me engano, acima de 2 mil, vamos voltar lá, aqui, na faixa de renda acima de R$ 2 mil, enquanto o subsídio do Fundo de Garantia está em torno de 7 mil, do Estado está em torno de 22 mil reais, né? Mostrando o apoio aí do governo de São Paulo na solução habitacional. Então é essa a tabela do programa que está em vigor e que nós vamos aplicar no feirão do dia 5 e 6 de novembro, em parceria com vocês, né? O que nós preparamos o Estado para esse feirão, né? Nós estamos imaginando, por ser o primeiro, por ser uma iniciativa inédita, né? Mas por acreditar, como o Rodrigo Luna falou, que isso vai fazer parte do calendário agora da construção civil e da incorporação imobiliária do Estado de São Paulo, nós separamos para esse feirão, fizemos uma simulação
2.149 cartas de crédito. O que significa dizer? Nós vamos convidar o nosso público-alvo, são mais de 70 mil pessoas, vamos convidar o nosso auxílio moradia, dos 15 mil deve chamar 7, 8 mil pessoas, e vamos dizer a eles, olha, o que tem aberto para esse feirão são 2.149 cartas de crédito. As 2.149 primeiras operações levarão subsídio, o resto vai provavelmente ficar numa fila para o feirão da virada do ano, né? Eu fiz essa estimativa, principalmente por decisão do Paeta, porque nós precisamos ter uma ordem de grandeza, né? Temos um orçamento, estamos no final do ano e vamos aproveitar esse final do ano e esse orçamento. Nós vamos investir cerca de 56 milhões de reais. Isso é um investimento à vista do Estado. Essa cheque moradia é um cheque que paga adiantado, para que a gente faça essa simulação e esse primeiro feirão e avalie o comportamento dele. Quando eu olhei essa apresentação ontem, perguntei para o Baeta, falei, poxa, mas se tiver mais operações aqui e menos aqui, quer dizer, óbvio que isso a gente pode remanejar, a gente tem alguma flexibilização, né? Mas a ideia é abrir os sistemas com essas cartas de crédito aprovadas. Chega ao final, no segundo dia, algum remanejamento, naturalmente o governador vai nos autorizar, se precisar um pouco a mais de recurso, isso não será problema, mas nós temos que ter uma partida e nós partimos dessas cartas de crédito, 350 para quem ganha 1.760, 746 de 1.700 a 2.600 de renda, 510 de 2.600 a 3.500, 280 de 3.500 a 4.400 e 263 de 4.400 a 5.200, né? Então aí 40% está no percentual do início aqui da faixa 2, que a gente acredita, né, conversando com as empresas, onde nós temos um bom volume aí de estoque, de oferta para esse feirão. Mas isso, como volto a dizer, a gente pode nos 2 dias de feirão, fazer alguns remanejamentos, gastar um pouco mais ou um pouco a menos, temos reserva orçamentária para isso, né? Aí um pouco como vai funcionar, não foge do feirão tradicional, análise do subsídio, vamos recapitular. O funcionário público, em regra, não tem fundo de garantia. Então, ele vai, ao invés de analisar o fundo de garantia, eventual poupança que ele teria, vai analisar qual é a percentual que ele terá de acesso de subsídio. Ao lado disso, uma operação nova, qual é o subsídio do governo de São Paulo. Ao lado disso, a operação de crédito normal de vocês, junta as 3 análises e dá lá a capacidade de pagamento e tudo mais, e o imóvel que ele tem condição. Já no auxílio moradia, você pode ter, e acredito que tenha, vários beneficiários que são cotistas do fundo de garantia, né? Nós fizemos uma análise rápida, a Caixa está com todos os CPFs, são 15 mil, dos quais 6, 7 mil famílias de extrema pobreza, mas 7, 8 mil famílias que têm renda declarada, que vão de até 4, 5 salários mínimos. Eu acho que esse é o público que nós vamos ainda filtrar para trabalhar na mobilização nas próximas semanas, né? Óbvio que o ideal é que nós chegássemos nesse feirão já com as simulações prontas daqueles que têm direito e têm capacidade de financiamento. Vamos ver até onde a gente chega. Volto a dizer, por ser a primeira vez, nós podemos acertar e errar nas nossas ações, mas vamos nos empenhar para convidar o máximo possível das pessoas beneficiárias. Nós não temos nos nossos cadastros a informação se o funcionário público é proprietário de casa ou não. Então isso nos dificulta, então nós estamos fazendo os primeiros filtros, né? Porque lembrando que este subsídio é dado ao funcionário público que não tem imóvel, né? Aquele que já tem imóvel não terá direito a utilizar esses benefícios. Então aí é um ciclo que vocês conhecem em termos de análise de crédito, agregando agora o cheque moradia do Estado de São Paulo, subsidiado escalonadamente de acordo com o que eu disse a vocês anteriormente, né? Então, em linhas gerais, são beneficiários o servidor público do Estado de São Paulo e beneficiários do auxílio moradia da CDHU. A renda familiar bruta limitada a R$ 5.280, a manifestação de interesse na obtenção de convite dos participantes do evento, onde terão listados imóveis passíveis de serem adquiridos. Isso é esse trabalho nos cadastros que já tem sido feito pelo nosso Estado. Já entramos em contato com a Secretaria de Administração, estamos acionando esse público que está nessa renda. Lembrando que São Paulo tem quase 700 mil funcionários públicos, então nós estamos fracionando
e achando o público-alvo pela renda, depois faremos outros cortes possíveis aqueles que são proprietários de imóveis, e vamos chegar num universo aí que eu estou estimando em Ubaeta em torno de 70 a 100 mil funcionários. A partir daí começamos o estímulo a eles, informando as regras do programa, pedindo uma manifestação de interesse antecipada, pedindo um cadastramento prévio, para que a gente chegue no dia 5 e 6 de novembro já com um público bastante, com grande expectativa para o feirão, né? Portanto, não pode ser proprietário de imóvel residencial e não ter recebido atendimento habitacional anterior pela CH, CDHU, agente financeiro promotor. A gente faz a análise no CADMUT, como todos os nossos programas. Tem que atender as condições do Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5 e faixa 2. Eu sei que a Henriqueta esteve aqui, a nossa secretária nacional de habitação, e ela informou na semana passada, o ministro Bruno Araújo, que no dia 1º de outubro, a portaria das regras do faixa 1,5 estará publicada, né? Eu fiz algumas observações para os nossos colegas das entidades. Eu acho que nesse feirão, apesar do público ter bastante público do faixa 1,5, eu acho que nós temos que focar a faixa 2 com descontos, né? E pensar no faixa 1,5 para o próximo, mas ele estando operacional e tendo algum projeto que se viabilize do faixa 1,5, não tenha dúvida que também o nosso programa funciona com faixa 1,5, né? Mas acho um pouco improvável em 30 dias a gente conseguir organizar empreendimentos do faixa 1,5, mas está liberado, né? E a Henriqueta e o ministro Bruno Araújo disseram que dia 1º a portaria está publicada, né? As regras básicas aí, que é obter a prévia aprovação de crédito junto à instituição financeira, o Nédio aqui já colocou, enfim, a expertise da Caixa, a equipe da Caixa que estará lá presente, junto com a equipe das empresas que já também tem esse hábito no feirão da Caixa, né? E no caso de servidor público, ele pode ser ativo ou inativo, da administração direta ou indireta, autárquica, poderes executivo, judiciário, de acordo com a deliberação, ou seja, são funcionários públicos de carreira, concursados, estáveis, e não os secretários como eu, que são funcionários passageiros, né? E não têm direito à estabilidade. Então, é voltado a esse público do nosso funcionalismo, né? A forma de participação, né? Nós vamos então fazer um estímulo através desses critérios que eu coloquei para os nossos servidores públicos, né? Um convite para participação, com as regras prévias, com cadastramento prévio. De repente teremos uma boa surpresa, uma grande demanda, a expectativa de 20, 30 mil servidores prontos para adquirir o seu imóvel. É óbvio que isso vai nos preparar para adiantar um feirão já na virada do ano, para que a gente aproveite essa disposição dos nossos funcionários públicos de adquirir o seu imóvel, né? E nos beneficiários de auxílio moradia, nós estamos, como é um público que a gente lida todos os meses, né? A gente acabou de fazer um recadastramento em cima do auxílio moradia, nós vamos fazer toda a orientação em relação à aquisição do imóvel. Esses CPFs já estão com a Caixa, já estão rodando, já estamos fazendo análise de crédito, eles também serão levados e estimulados a estarem no feirão, né? E após todas essas análises, eles vão receber um convite para participar do evento dia 5 e 6 no ginásio do Ibirapuera. Aí, enfim, formas de participação, né? A prévia manifestação de interesse, no caso das empresas, e esse café foi organizado pelas entidades para isso, né? Para que vocês conhecessem a iniciativa do Estado e pudessem ter o estímulo de participar da questão do feirão no dia 5 e 6, né? A indicação dos imóveis que serão ofertados, acho que isso é praxe não da Caixa, né? E a concessão de benefícios aos compradores, como pagamento de TBI, pagamento de registro imobiliário e desconto ou redução no valor das vendas no limite de faixa 2. Todo dia eu abro o jornal e a gente vê apartamentos com desconto, enfim, TBI, registros pagos. Vamos tentar aproveitar o momento do mercado, que as empresas estão nesta condição de oferta desses imóveis, para que a gente também leve essas condições ao nosso feirão, né? Que tipo de imóvel poderá ser ofertado? Unidade nova, fase de obra que esteja concluída, em construção ou empreendimento em lançamento. É óbvio que se eu fosse funcionário público e fosse num feirão desse, eu queria comprar meu apartamento e mudar no mês que vem, né? Então, naturalmente, as unidades prontas do estoque terão uma atratividade grande em relação às demais, né? Mas não temos
nenhuma limitação em relação a empreendimentos que estão em construção, né? E nem, muito menos, aqueles que vão ser viabilizados ou lançados durante o evento. Nosso subsídio vale para todos. Os imóveis ofertados integrarão um banco de dados e serão disponibilizados para consulta prévia pelos beneficiários. Aí, Bahia, vocês estão pensando em levantar esses imóveis e deixar disponível antes do feirão, depois? Não, a ideia é fazer o levantamento prévio de todos os imóveis, né? E porque eu acho que vai ter consulta no site, esses imóveis vão estar cadastrados no site para o servidor, enfim, o beneficiário ter acesso ao que vai estar sendo ofertado no dia do feirão. Bom, aí fica todo o sistema de comunicação do feirão, né? A publicidade do feirão. Acho que essa é a primeira reunião para onde a gente dá a largada e a partir daí estimula os nossos funcionários públicos, enfim, com aquilo que será ofertado. Eu estou vendo o Zé Romeu Ferraz Neto ali, o presidente, assistindo a nossa palestra. Obrigado pelo prestígio, Zé, de estar aqui participando, né? E aí você tem um pouco das simulações feitas nas reuniões em conjunto com as entidades e conosco, dos valores dos imóveis que serão mais atrativos na oferta a esse público, né? Imóveis de R$200 mil na capital, de 190 a 170 mil na região metropolitana, 190 a 170 em Campinas e Baixada, e outros imóveis em demais municípios. Qual que é a ideia? Nós faremos um feirão esse ano na capital, aberto a todo o estado de São Paulo. Naturalmente, aqueles que participarão do feirão estarão mais preponderantemente na capital e na região metropolitana, né? Mas nada impede de vir um funcionário público de Ribeirão, de São José dos Campos, Rio Preto, Sorocaba, e querer participar do feirão e achar um imóvel lá e comprar. Ele é aberto a todo o estado. A ideia é que, em dando certo, e dará certo, o ano que vem nós faremos feirões regionais, né? Nesta mesma modalidade, pegando as sedes de região do estado, onde tenhamos oferta de imóveis, onde tenhamos um grande número de funcionalismo público. O funcionalismo público do estado, ele segue mais ou menos a proporção do tamanho das cidades. O que tem, onde mais tem funcionário público é a educação depende do tamanho da rede, o tamanho da rede depende do tamanho da população, consequentemente, depois da Grande São Paulo, onde tem mais funcionário público é Campinas, e assim sucessivamente, né? Então a gente pode pensar em 2 ou 3 no interior do estado, com essa mesma lógica, ofertando imóveis naquelas regiões, né? Mas nesse primeiro podemos abrir para todo o estado de São Paulo. Ele será aberto com oferta para o conjunto do funcionalismo de todo o estado de São Paulo. Os agentes financeiros, aí o Neto já falou um pouco, terá o atendimento ao beneficiário, a aprovação do crédito, a emissão do próprio cheque moradia, que é o subsídio do estado, que é emitido pelo nosso agente financeiro parceiro, que é a Caixa, né? E a concessão de financiamento, né? A emissão do cheque moradia também será feita nos casos de venda com compromisso particular de compra e venda firmada com o beneficiário. Aí também é dentro das regras que vocês têm com a Caixa, né? O que nós já começamos a fazer, né? A emissão do convite para a participação dos interessados, né? A disponibilização dos sistemas informatizados junto com a Caixa para a emissão do cheque moradia, a verificação do não atendimento habitacional para o nosso público, né? E a equipe de suporte durante a realização do evento. A ideia é, portanto, o ginásio do Ibirapuera já está reservado nos dias 5 e 6 de novembro, que é a semana seguinte ao segundo turno das eleições, né? Portanto, nós não teremos mais as campanhas eleitorais em andamento, já vai ter encerrado, e a gente espera que com esta iniciativa, que foi construída por muitas mãos aqui, eu quero agradecer as 3 entidades, possa servir de exemplo e principalmente criar mais um caminho de apoio do Estado na solução habitacional